Olá, de volta com o nosso programa ao vivo pela nossa TV Vila Imperial. E como nós tínhamos prometido, afirmamos esse compromisso no ar, ao vivo, no nosso último encontro. De volta conosco, Cláudio Gomes, curador da quarta edição do Serra Wine Week. Cláudio, acho que você já tem uma novidade para nós, correto? Ontem foi feita a seleção, através de licitação, foi escolhida a importadora que vai representar esse ano, né, vai patrocinar, vamos assim dizer, o Serra Wine Week. Porque não deixa de ser um patrocínio, né? Sim, dado esse diferencial de preço, não é isso? Exatamente. E você pode me falar quem é a importadora? A grande vencedora foi a Ruby Wines, é uma importadora aqui do Rio de Janeiro. Ela tem uma gama bem grande de vinhos, então todos os vinhos que nós desejávamos ela possui. Isso também é uma das etapas. Tem que ter Chile, Argentina, Itália, França, África do Sul. Então ela tem uma gama bem grande de vinhos. E foi uma escolha bem bacana, mas bem acirrada. A disputa foi muito grande. Foram 5 importadoras nessa disputa. E vamos botar assim, a vitoriosa ganhou por uma margem mínima, mas, como é uma licitação, foram abertos os envelopes. Foi dado o ganho à Ruby Wines, que é merecedora de um grande portfólio, já faz um bom trabalho na Serra, que isso também é importante, isso também conta muito. Já está presente na Serra. Já está presente na Serra. Né? E, como eu posso dizer, foi uma felicidade nessa quarta edição do Serra Wine Week, nós temos 5 importadoras participando e 5 importadoras de nome. O evento Serra Wine Week hoje ele já faz parte do calendário do município e já está entrando para o do estado. Que legal. Então isso está trazendo bastante visibilidade para a nossa cidade, para a Serra, para Petrópolis, está trazendo uma visibilidade muito grande. E aí nós o convidamos, né, até porque também a programação ainda está sendo consolidada, e falei que à medida que se consolidasse, você viesse aqui nos contar as novidades. E aí surgiram, algumas pessoas enviaram alguns e-mails com algumas perguntinhas, eu vou aproveitar, posso explorar você? Claro. Vou explorar, deixa eu aqui achar as minhas perguntas. Bom, aí uma pergunta foi falando assim, é fato que a nossa maior produção das uvas, né, dos vinhos nacionais, se dá no Rio Grande do Sul. Né? Existe hoje outras regiões do nosso país que estão assim, apontando como possíveis também produtoras de bons vinhos, de boas uvas? Sim, nós temos Santa Catarina, que inclusive tem o Vila Francione, que é um rosé maravilhoso, e o Joaquim, que é um belíssimo vinho tinto. Nós temos Toledo, no Paraná, com uma vinícola chamada Desen, que também produz vinhos de alta qualidade. E uma coisa que até hoje é uma incógnita, até mesmo para os grandes produtores de vinhos do mundo, que é o Vale do São Francisco. Nós hoje estamos produzindo espumantes, vinhos tintos dentro do Vale do São Francisco, que a princípio seria uma coisa absurda, porque os paralelos de produção é 35,50 sul, 35,50 norte. Nós lá estamos no paralelo 8. Por causa da questão de temperatura, clima, mas nós temos um clima seco, porém um solo fértil. Então o grande problema ainda do Vale do São Francisco é o controle das safras, porque em 2 anos você tem 5 safras. Né? Então isso faz com que a videira fique um tanto quanto estressada, ela tem que dar uma safra ano. Então você imagina em 2 anos 5 safras, é uma produção. Quer dizer, naturalmente ela produz. Desculpa meu desconhecimento. Isso. Naturalmente ela produz mais que as outras regiões. É isso que você está querendo dizer? Porque se você pega ali aquela região, vamos botar, seria praticamente o eterno verão, né? Você não tem um período frio para que ela possa hibernar, recuperar a energia. Então ela continua produzindo, ela tem sol, a clorofila vai tendo todo o caminho e vai embora. E como é que estão esses vinhos? Como é que eles estão sendo recebidos? Você percebe uma distinção? Um vinho mais frágil, um vinho ou não? Um vinho não perde a essência? Dentro do mercado, vamos assim dizer, como é um mercado novo, o Vale do São Francisco ainda é novo, ainda há muito que se aperfeiçoar nesses vinhos, claro. Mas são vinhos de boa qualidade, mas também existe um pouco do preconceito. Né? É isso que eu ia perguntar. A resistência, quando você vê, esse rótulo é da região que não é uma região tradicional na produção do vinho nacional. Na verdade, o brasileiro ele tem o preconceito com o seu próprio vinho. Também é outra pergunta. Isso você pode produzir. Me parece que nós somos exportadores e o nosso vinho é bem aceito. Sim, nós exportamos para o mundo inteiro. Os nossos espumantes são maravilhosos, os nossos tintos têm um bom nível. Mas o brasileiro ele tem aquele preconceito importado é o melhor. Nem sempre. Você paga caro no importado com o nacional. Um brasileiro, eu não gosto de dizer vinho nacional, acho que é vinho brasileiro. Porque a gente fala vinho português, vinho argentino, vinho chileno. O nosso é o vinho brasileiro, né? Então, existe um preconceito ainda, mas está começando a
cair esse preconceito. Acho que o pessoal começou com os cursos de vinho que têm surgido, com a procura das pessoas por esses cursos, a procura do conhecimento, isso começou a caracterizar a adequação do paladar. Ou seja, as pessoas conseguem distinguir o vinho de boa qualidade para o de má qualidade. Então isso faz com que o vinho brasileiro comece a estar mais à mesa. Outra pergunta que surgiu, que eu também desconheço, achei muito interessante. Antes de nós entrarmos no ar, no nosso primeiro encontro, essa questão falando dos vinhos com essa percepção de essências, mais amadeirados, mais frutados, né? E aí a pergunta foi, como é que isto ocorre, né? Mistura-se alguma coisa ao vinho, planta-se algo, né, próximo às videiras. Como é que isso, essa percepção de essência é algo psicológico ou ela existe realmente potencializada no vinho? Não, ela realmente existe, só que o vinho não pode ter nada de mistura. A única coisa que você tem no vinho, que é um aroma que geralmente se percebe, que é o toque da madeira, ou achocolatado, ou abaunilhado, isso é derivado do carvalho. Mas isso essencialmente é permitido. do carvalho. Do carvalho. Inclusive essa percepção do chocolatado é do carvalho. O tostado de café, porque isso vem da madeira. Agora, os aromas de frutas, os aromas vegetais, os aromas de pimenta, as especiarias que nós temos, isso é do DNA da uva. A uva ela é uma fruta que ela contém DNA de várias outras frutas. Que coisa interessante. Né? Então ela traz você, obviamente, algumas delas são muito perceptíveis e as outras são nuances. Né? E uma coisa que é bem interessante, quando você tem pessoas treinadas fazendo degustações, você pode colocá-las em salas separadas, a diferença de uma degustação para outra é muito pequena, é mínima. Quando você coloca pessoas que não são preparadas para a degustação, a diferença é enorme, mas elas encontram aromas que quem degustou também encontra. A percepção olfativa ela é muito subjetiva, muito pessoal. Uns têm uma percepção maior para as especiarias, outros... O mais difícil são as flores, os aromas florais. Pois é, já me disseram que isso era ficção. Não, isso é psicológico, isso é ficção. Quer dizer, na verdade não é, né? A uva traz isso em si. E também ajudada pelo terroir, pelo local onde ela é plantada. Né? Você pega, por exemplo, os vinhos chilenos e australianos, eles têm um toque de mentolado muito grande. E quando você vai a esses vinhedos conhecer, você vê que você tem muito eucalipto próximo. Então isso tudo é da terra, do solo, não que esteja plantada ela pegue isso, mas isso ajuda, porque a terra está trabalhando em cima de todo esse movimento. Quer dizer, quem trabalha com isso domina esta ciência. Em termos de Brasil, né, vamos falar dos nossos vinhos brasileiros. Essa prática, as grandes casas, né, eles produzem assim também, com essa preocupação? Eu quero fazer, por exemplo, eu vou desenvolver eu desconheço completamente, estou aqui, né, para aprender, assim como muitos dos nossos telespectadores. Eu quero desenvolver, quer dizer, a tendência do consumidor querer coisas diferentes. Então, mentolados. Então, eu quero produzir um vinho que tenha essa sensação, essa percepção. E aí, no Brasil, nós já temos essa preocupação e esse processo de, então vamos plantar eucalipto, vamos trazer, não sei se funcionaria, nem sei se pode, né, trazer algumas digamos assim, mudas. Como é que é isso? Porque, só para fechar meu raciocínio, nós hoje produzimos vinho dada aos imigrantes italianos que vieram, né, e trouxeram no passado, né, naquela primeira, como é que é o nome que se dá? Tem um nome que se dá, me falhou a memória. A planta, como é que fala? Esqueci. Que é a primeira árvore, né, da videira, que se traz, esqueci o nome. E depois disso, como é que fica? É a muda mesmo, desculpa. É muda mesmo. E como é que fica isso hoje? Que você não pode mais, você importa, exporta, como é que é esse processo? Sim, os países produtores hoje no mundo inteiro, eles têm uma troca muito grande das mudas das videiras. Né? E o que acontece hoje? Hoje a videira deixou de ser produzida através da semente da uva. Hoje se produz clones, vamos assim dizer. Por quê? De repente, no meio do meu vinhedo, eu tenho uma videira de Cabernet Sauvignon, ou de Merlot, seja qual for a uva, que ela é maravilhosamente bem. A uva ali é mais perfeita do que as outras. Então, a partir dali, eu corto o galho dela e começo a produzir outras videiras, que são chamados hoje os clones. Né? E o Brasil hoje, obviamente, nós temos dois tipos de videira, a americana, né, e a europeia. A videira própria para o vinho é a videira europeia.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz e várias outras. Segundo o CEPAD, o Guia do CEPAD francês deve ter por volta de 10 mil tipos de uvas viníferas. Né? E a videira americana, ela é muito boa para o suco de uva. Nós temos um suco de uva maravilhoso no Brasil, e para ser consumida in natura, aquela que você compra na feira, no mercado. Porque o que acontece? Quando você produz o famoso vinho de garrafão, né, essa uva, essa videira americana, ela produz um pouquinho mais de etanol, que é tóxico. Por isso, às vezes, as pessoas que bebem o vinho de garrafão no outro dia estão com a cabeça assim, meio bamba, né? E daí uma dor vem de aquela cabeça, percepção de que é um vinho ruim. Eu tomei um porre de vinho, nossa, nunca mais. Mas é um vinho ruim, porque vinho também não é para se tomar porre, né? Para você degustar nas refeições. Agora, quando você consome um bom vinho, que são os vinhos produzidos pelas videiras europeias, um outro paladar, uma outra complexidade, estrutura, corpo, é completamente diferente. E no Brasil, nós já estamos fazendo esse processo mais assim científico de repente, como estou trazendo aqui um exemplo, né, de plantar eucaliptos para tentar que a videira assimile a possibilidade de algo mais mentolado ou outras, digamos assim, outras especiarias. Isso já existe aqui? Sim. Nossos vinhos são excepcionais. E uma coisa muito interessante, que muita gente desconhece, em termos de tecnologia, o Brasil é um dos primeiros do mundo. É mesmo? Nós hoje toda vinícola que você vá ao Rio Grande do Sul, as regiões produtoras, são tonéis de aço inoxidável com temperatura controlada. Os barris de carvalho são de primeira linha, são conservados em locais climatizados para que a temperatura do vinho não aumente durante a passagem por barrica. É uma tecnologia incrível. Por isso os nossos vinhos tiveram um salto muito grande. Eu me lembro que você chegava na década de 80, 90, você tinha o Forestier, você tinha o Chateau do Vallier, que eram os vinhos nacionais, que hoje você nem vê mais. Hoje nós temos vinhos de alta gama, nós temos vinhos que hoje as garrafas custam R$280 você comprando dentro da vinícola. Então o salto de qualidade foi muito grande. Nós exportamos, não sei se você tem esse conhecimento, quais são os países que são mais receptíveis ao nosso vinho? Nós temos Portugal, China. Portugal, nós temos, vocês já passeando em Lisboa, cheguei, tinha lá um vinho brasileiro, falei, poxa, que bacana. Que legal. Tá vendo Você pode falar, qual foi o vinho? Foi o lote 43 da Miolo. Miolo. Estava exposto em Portugal, falei, poxa, que bacana. Receptividade, né? Você vê que Portugal é um grande produtor de vinho, produtor secular de vinhos, e está abrindo as portas para o mercado brasileiro também. E os nossos vinhos estão entrando em concursos internacionais, estão sendo muito bem colocados, muito bem conceituados. Então isso vai abrindo as portas para o produtor brasileiro, para o mercado brasileiro do vinho. Aí você está falando essa questão, me parece que a tecnologia, a ciência tem auxiliado muito a nós quebrarmos alguns paradigmas em relação, não sei se ainda, espero eu, que nós consigamos quebrar essa resistência ao nosso vinho, ao vinho brasileiro, não é isso? Como é que é, voltando um pouco ao Serra Wine Week, você provavelmente já vem acompanhando, o perfil das pessoas que vêm, que desfrutam, que procuram esse evento que acontece aqui em Petrópolis, né? São mais petropolitanos, tem muito turista, né? Porque eu acredito que o Convention, junto com a Fundação de Cultura, como já entrou no calendário já há uns 4 anos, né? Já a quarta edição, 3 anos, já se tornou, já está no calendário da cidade, e a gente sabe que o Convention promove em vários eventos, em várias feiras de turismo como um produto nosso. Exato. Como é que está o perfil das pessoas que desfrutam o Serra Wine Week? Olha, nós temos o petropolitano participando, isso é muito importante. Sim, petropolitano quando chega essa época, porque você tem uma vantagem de você ter um bom vinho por um bom preço. Então isso estimula. Quem não quer comprar um bom vinho por um bom preço, você vai estar comprando um vinho com quase 50% de redução em termos de valor de loja e restaurante. E o turista ele vem pelo seguinte, o que acontece em setembro? É o fechamento do inverno. Aquele último período que ele vai poder sentir o frio gostoso da serra ainda na noite, beber um vinho com mais tranquilidade. Então isso atrai também nesse final de período, passou-se as férias e tal, quando vai chegando setembro, aquele friozinho final, então isso traz o pessoal para a serra, para passar aquele último período, né? E isso traz bastante turista. E nossos grandes turistas nós temos Minas, São Paulo e Rio de Janeiro.
Então são paulistanos, mineiros e os cariocas. Sim. Quer dizer, a princípio no nosso entorno, exato, né? Seria exato. Nesse nosso entorno. Exatamente. E só para reforçar, além eu já até queria, mais uma vez, até mesmo porque eu acho que é importante, né, reforçar as instituições, os equipamentos turísticos que estão envolvidos. Nós já temos o Bom Tempo Resort, que foi inclusive a iniciativa do Rogério, né, Elmore. Temos Pousada Paraíso, Dom Bistrô, Barão Gastronomia, Pousada Paraíso Açu, de Farina, Majórica, Armazém 646. Você se recorda mais algum já temos também a Locanda de la Mimosa, que é o primeiro ano que vai participar, que é importante, é um ícone na nossa gastronomia. Um referencial. Vai estar participando também esse ano. Acredito que o Farfarello também deve estar entrando, estamos fazendo algumas confirmações. E as confirmações vão até dia 6. Né, para se entrar realmente, fazer as inscrições até o dia 6, né, nós estamos com uma campanha bacana, acredito que muita gente vai entrar, porque o que acontece? Você tendo um calendário um evento já no calendário, um evento que a mídia vai a São Paulo, Minas, Rio e dentro da própria cidade, isso expõe todos os restaurantes, pousadas e hotéis que participam. Né, e isso chama, e quanto mais participantes nós tivermos, mais força o evento ganha, né, e mais ganha todo mundo que está participando. Isso é muito bacana para a nossa cidade, para o nosso município em si. E entrando no site, quer dizer, a programação em breve, você vai voltar para nos falar, claro, né, com prazer. Né, da construção das harmonizações. Tem também, que eu acho interessantíssimo, esse Wine Tour. Fala rapidamente sobre o que eu acho muito interessante. Isso, o Wine Tour são 6 restaurantes, num dia, geralmente o sábado. Então, essa van, pode ser 1, 2, dependendo do número de pessoas ou até mais, ela sai de um determinado restaurante, onde é o ponto de encontro, né? E ela vai fazendo uma passagem por alguns pontos já determinados, onde você é recebido e aberto 2 tipos de vinhos do evento, e você é recebido com pastinhas, ou com frios, ou com caldo, ou com... O restaurante estipula o que ele quer servir e é servido para essas pessoas, né? E são 6 restaurantes, você passa e retorna novamente para esse ponto onde você iniciou. É um passeio muito agradável, geralmente o pessoal é amigo, são clientes, e você vai conhecendo, além de você conhecer os vinhos, você também vai conhecendo locais, às vezes um pouco afastados, ou locais que você ainda não conheceu. E é um passeio muito bacana, uma coisa muito interessante. Viu? E o preço, eu posso falar? Acho que pode, posso falar, pode. Né? R$95 à noite, fazer esse tour por 6 restaurantes ou pousadas, enfim, que vai fazer esse circuito. Eu acho que, para degustar, né, exatamente. De 1 a 2... São 2 tipos de vinhos para o restaurante, né? E mais os aperitivozinhos, né, que vão acontecendo e bate-papo. Falar do privilégio, porque muitos deles vai ter orientação, informação. Sim. Sempre bom aprender, né? Eu, por exemplo, estou aprendendo muito com você. Eu estou aqui, assim, cada vez mais encantada. Cláudio, só para fechar, além desses vinhos, dessa importadora de vinhos, você falou, africanos, chilenos... Isso, nós ainda vamos fazer a seleção. Vocês ainda vão fazer. Vamos fazer Entrarão também os brasileiros? Haverá brasileiros? Não, ou esse ano não. O que aconteceu? Porque normalmente quando você entra no foco brasileiro, as importadoras não trabalham, elas trazem de fora esse produto. Entendi. Então, como é uma exclusividade por importadora... Então vai trabalhar com os produtos da importadora. Isso. Nós estamos pensando num próximo evento ter, de repente, o espumante nacional e os outros vinhos da importadora. É uma coisa que nós estamos estudando a partir desse ano agora, porque nós temos que colocar o nosso vinho também em ação, né? Exatamente. E a partir de agora eu vou falar, eu posso falar então nos vinhos brasileiros. Brasileiros, com certeza. A gente tem essa mania de falar vinho nacional, né? Então são vinhos brasileiros, né? Espumantes brasileiros. Cláudio, obrigada pela sua presença aqui. Que isso, um grande prazer. Se você tem alguma dúvida, gostaria de ter mais informações, eu vou pedir também, acho que para colocar o telefone do Cláudio, né? Disponibilizar, é 88, posso falar? Pode. 8811-9026, né? Porque ele também é consultor, além do curador da Wine Week, e você mande um e-mail, vitrinepetrópolis@gmail.com. Na próxima oportunidade do Cláudio estando aqui conosco, nós vamos aproveitar enquanto estamos em climas de Wine Week, né, e de inverno, né, para ele esclarecer as dúvidas, porque sempre é muito bom aprender sobre uma coisa tão prazerosa que é o vinho. Gente, nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos.